Pedro estava em alojamento na fazenda, ansioso para reencontrar Bianca. Depois de ter sido afastado da fazenda pelo pai dela devido ao relacionamento deles, ele esperava que esse encontro fosse a chance de resolver tudo e ficar ao lado dela. O som de batidas na porta interrompeu seus pensamentos. Pedro se levantou rapidamente, acreditando que seria Bianca chegando. No entanto, ao abrir a porta, encontrou João, com uma expressão grave e preocupada. O choque foi imediato. Pedro não esperava ver João e estava confuso sobre o motivo da visita. João, o que você está fazendo aqui? E a Bianca? Por que ela não veio? Pedro perguntou, a voz cheia de preocupação e confusão. Ele estava ansioso para ver Bianca e não entendia por que João estava ali em vez dela. João entrou no alojamento e se acomodou, o semblante carregado de um peso emocional. Pedro, eu preciso te contar algo muito importante, começou João, com um tom sério. Eu já contei a Bianca, e agora é a sua vez de saber a verdade. Pedro se sentou, tentando manter a calma e entendendo o que João tinha a dizer. O que está acontecendo? Ele perguntou, nervoso. João respirou fundo, os olhos fixos em Pedro. Pedro, há muitos anos, sua mãe trabalhava na fazenda junto com o companheiro dela. Ele a abandonou, e ela se viu sozinha e desamparada. Em um momento de fragilidade, nos envolvemos, e alguns meses depois, Rosa me procurou para dizer que estava grávida e que o filho que esperava era meu. João fez uma pausa, o peso das palavras visível em seu semblante. Rosa me pediu que, se algo acontecesse com ela, eu cuidasse de você. Sempre acreditei que você era meu filho, e agora quero assumir legalmente essa responsabilidade. É isso que desejo fazer. Pedro ficou atônito, sem conseguir processar o que acabará de ouvir. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto tentava entender a nova realidade. Você está dizendo que eu sou seu filho e, além disso, meio-irmão da Bianca? Não consigo acreditar nisso. Tudo que eu conheci agora parece uma mentira. A nova informação havia tornado seu amor impossível. A única coisa que Pedro realmente desejava era estar com Bianca. Mas agora, com a revelação de que eram meio-irmãos, o relacionamento deles estava irremediavelmente destruído. A dor que sentia era profunda. Ele estava completamente desolado, sem saber como lidar com a realidade cruel que acabará de descobrir. A conexão que ele esperava reconstruir se tornará um sonho impossível, e a saudade de Bianca se misturava com o luto pela perda do que poderia ter sido. João, surpreso e triste, tentou argumentar. Eu entendo que isso é difícil de aceitar. Eu só queria corrigir o passado e cumprir a promessa que fiz a Rosa. Não era minha intenção causar mais dor. Mas Pedro estava decidido. Não quero mais ouvir nada. Só quero ficar sozinho. Vá embora. João, com o coração pesado e a mente cheia de pesar, saiu do alojamento. Pedro ficou sozinho, lutando contra as emoções e a confusão que tomavam conta de sua mente. A revelação havia sido um golpe devastador, e agora ele precisava encontrar um jeito de lidar com a nova e dolorosa verdade. João chegou em casa com um semblante cansado e preocupado, seu rosto ainda marcado pelo peso da conversa difícil com Pedro. Ao atravessar a porta da sala, sentiu o olhar ansioso de Bianca, que o esperava com o coração pesado. A tensão no ar era palpável, e a sensação de que algo importante estava para ser revelado pairava sobre eles. João, com os ombros caídos e a voz embargada, relatou a Bianca o desenrolar da conversa com Pedro. Ele falou sobre a dificuldade de explicar a ajuda que havia dado a Rosa, a gravidez de risco e sua promessa de cuidar da criança. As palavras saíam lentas, como se cada uma delas carregasse um peso insuportável. O esforço para manter a calma era visível, mas não podia esconder a angústia que sentia. Bianca ouvia em silêncio, seus olhos brilhando com a umidade das lágrimas que insistiam em se formar. O choque da revelação ainda atingia com força. Ela sentia uma mistura de tristeza, preocupação e uma necessidade urgente de consertar o que estava desmoronando ao seu redor. A dor de saber que Pedro, com quem havia desenvolvido um vínculo especial, era seu meio-irmão, agora parecia quase insuportável. Determinada a fazer o que era certo, Bianca decidiu que precisava falar com Pedro. Pegou o telefone, seu coração batendo acelerado, e fez a ligação. A voz dela tremia, carregada de uma emoção que lutava para não se transformar em choro. Ela sabia que precisava ser firme e ao mesmo tempo reconfortante, para garantir que Pedro visse a importância de resolver a situação. Pedro, do outro lado da linha, estava visivelmente abalado.
Sua voz estava carregada de confusão e desespero. Ele havia sido pego de surpresa, e a realidade da revelação ainda estava se formando em sua mente. Cada palavra de Bianca parecia ser um esforço para lidar com a dor e a incerteza que ele sentia. O desconforto de saber que a mulher com quem tinha construído uma conexão especial era sua meio-irmã estava dominando seus pensamentos. Bianca tentou acalmá-lo com palavras suaves, tentando transmitir a urgência de enfrentar a situação de frente. Seu tom era um misto de compaixão e determinação, e ela esperava que sua sinceridade pudesse ajudar Pedro a encontrar a coragem necessária para enfrentar o que estava por vir. Quando Pedro chegou à fazenda, a atmosfera estava carregada de tensão. O encontro entre os três foi marcado por um silêncio pesado, com cada um lutando para processar a complexidade da situação. João, visivelmente aliviado por ter Pedro ali, sentiu um misto de esperança e receio. O desejo de corrigir o erro do passado e a necessidade de oferecer a Pedro um lugar em sua vida estavam entrelaçados em seus sentimentos. A conversa que se seguiu foi carregada de emoção. João tentou expressar seu arrependimento e a sua determinação de assumir a paternidade, embora estivesse ciente da dificuldade da aceitação por parte de Pedro. A sinceridade de João era palpável, mas a dor e a resistência de Pedro eram ainda mais evidentes. Pedro estava lutando contra a revolta e o choque, e sua decisão de aceitar a oferta de João foi uma mistura de resignação e uma tentativa de encontrar algum sentido na nova realidade. Após o encontro, João ligou para Dr. Marcos, o advogado da família, para dar entrada no processo de reconhecimento de paternidade. O peso do telefonema era visível em sua expressão, e a formalidade do processo parecia um contraste doloroso com a complexidade das emoções envolvidas. Dr. Marcos informou que, para dar início ao processo, seria necessário realizar um exame de DNA. A notícia trouxe um novo nível de tensão e incerteza, aumentando ainda mais a carga emocional que João carregava. João e Pedro saíram da fazenda em direção à cidade vizinha, onde seria realizado o exame de DNA. A viagem foi marcada por um silêncio carregado. Pedro, ainda lutando para processar as revelações e a proposta de João, estava absorto em seus próprios pensamentos. João, por outro lado, tentava se manter focado no que precisava ser feito, embora a tensão e a ansiedade fossem palpáveis. Durante o trajeto, o carro se movia lentamente pelas estradas rurais, e a paisagem parecia passar em um borrão, refletindo o estado emocional dos dois. João olhava para a estrada com uma expressão preocupada, enquanto Pedro, com os olhos fixos na janela, parecia buscar alguma forma de entender a nova realidade em que se encontrava. Ao chegarem ao laboratório, a atmosfera estava fria e impessoal. João acompanhou Pedro até a recepção. Após realizar os procedimentos necessários, os dois aguardaram o início do exame em um ambiente silencioso e tenso. A espera pelo resultado parecia uma eternidade para ambos, com o peso das decisões futuras pairando sobre eles. Enquanto João e Pedro estavam fora, Bianca permaneceu na fazenda, lidando com a inquietação da situação. A casa estava silenciosa, com uma sensação de expectativa no ar. Bianca andava de um lado para o outro, seu coração apertado pela preocupação com Pedro e pelo desdobramento dos acontecimentos. Foi então que Dona Mariana, a empregada da casa, se aproximou de Bianca. Seu olhar era grave, e ela parecia carregar um peso que queria dividir. Bianca, ao vê-la, sentiu um misto de curiosidade e apreensão. A conversa com Dona Mariana prometia revelar algo que poderia alterar ainda mais o rumo dos eventos. Bianca, começou Dona Mariana, com uma expressão séria, eu preciso te contar algo que eu sei sobre essa história toda. Eu ouvi a conversa entre você e seu pai, sobre Pedro, e há algo que não me parece certo. Não posso ficar calada sobre isso. Bianca olhou para Dona Mariana, seu coração acelerando com a expectativa do que estava por vir. A tensão no ar era visível, e o silêncio entre elas parecia carregar o peso das palavras não ditas. Dona Mariana continuou, sua voz carregada de preocupação. Olha, eu conhecia Rosa desde menina e sabia das dificuldades que ela enfrentava. Ela estava sozinha e com uma gravidez de risco. O que me faz ficar com a pulga atrás da orelha é uma lembrança que eu tenho. Lembro que, quando o marido de Rosa foi embora, eu a vi em um estado bem ruim. Ela estava vomitando muito e, naqueles dias, já dava para ver uma barriguinha começando a aparecer. Dona Mariana continuou, sua voz carregada de preocupação. Lembro de um dia bem específico, que ficou marcado na minha memória. Foi pouco antes do companheiro de Rosa ir embora. Eu vi ela passando mal, enjoada, vomitando muito, e a barriga dela já começava a ficar saliente. Ela disse que era de nervoso, mas eu nunca acreditei muito nisso. Pelo que eu soube, o relacionamento com seu João só começou depois que o companheiro dela sumiu de vez.
Se for assim mesmo, fica difícil acreditar que seu João seja mesmo o pai de Pedro. É só uma impressão minha, mas esse dia que eu vi Rosa passando mal me faz pensar que a história que foi contada não tá certa. Bianca ouvia cada palavra com uma mistura de choque e confusão. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma diferente, e a possibilidade levantada por Dona Mariana acrescentava uma nova camada de complexidade à situação. O medo e a incerteza se intensificavam, e Bianca sentia como se o chão estivesse novamente se movendo sob seus pés. Após o exame de DNA realizado na cidade vizinha, João voltou para casa, carregando a tensão da espera dos resultados. Pedro, por sua vez, retornou à fazenda onde estava trabalhando, conformado com a incerteza que pairava sobre sua vida. Embora o afastamento de Bianca e a ausência de respostas concretas lhe causassem um turbilhão de sentimentos conflitantes, ele tentava seguir em frente. Durante os dias que se seguiram, Pedro lidava com uma estranha sensação de distância e desconforto, sentindo o peso da incerteza sobre seu futuro. Embora não sentisse saudade de João, a falta de uma definição clara o fazia refletir constantemente sobre seu lugar na situação. A dor mais profunda vinha da ausência de Bianca, cuja presença ele desejava intensamente. Apesar de saber que seu amor era impossível devido ao vínculo de meio-irmãos, o vazio que sua ausência deixava era palpável, e ele se via constantemente pensando em como seria estar ao seu lado novamente, mesmo sabendo que essa possibilidade estava além de seu alcance. Bianca, por outro lado, estava mergulhada em um mar de incertezas. As suspeitas de Dona Mariana haviam abalado suas certezas e aprofundado suas dúvidas sobre a verdadeira paternidade de Pedro. Ela se via consumida pela necessidade de entender a verdade e de encontrar um caminho que pudesse reconciliar todas as peças do quebra-cabeça. 2 semanas se passaram desde que o exame foi feito, e durante esse tempo, João tentou se aproximar de Pedro. Ele ligava de vez em quando, preocupado em saber como o filho estava lidando com toda a situação. As conversas eram breves e um pouco tensas, mas havia uma tentativa genuína de construir algum tipo de relacionamento entre eles. Pedro, ainda confuso e magoado, respondia de forma contida, sem rejeitar completamente as tentativas de João. Ambos estavam tateando no escuro, tentando descobrir como seguir em frente a partir dali. Bianca se sentia melancólica nesses dias. A presença de Pedro lhe fazia falta, mas a ideia de que ele era seu meio-irmão a mantinha distante. Essa nova realidade a deixava confusa e triste, como se algo precioso tivesse sido tirado dela. Embora tentasse se convencer de que agora as coisas eram diferentes, a saudade de Pedro e da amizade que tinham antes de tudo isso era dolorosa. Ela queria estar perto dele, mas a barreira invisível criada por essa revelação a impedia de se aproximar, e essa dor silenciosa a acompanhava constantemente. Apesar das dúvidas que Dona Mariana havia colocado em sua mente, Bianca tentava aceitar a nova realidade. Embora uma parte dela questionasse a verdade sobre Pedro ser realmente seu meio-irmão, outra parte queria acreditar que tudo fazia sentido, e essa aceitação era a única maneira de seguir em frente. Ela sabia que o tempo traria respostas, mas, por enquanto, a incerteza era algo com que ela teria que conviver. Após 2 semanas de espera e esforços para reconstruir um vínculo, João e Bianca se prepararam para o momento decisivo. Eles se dirigiram ao escritório de Dr. Marcos, um ambiente que, embora bem iluminado, refletia a gravidade da situação. Dr. Marcos, com um semblante grave e preocupado, ajeitava os papéis de forma meticulosa atrás da mesa. João e Bianca, sentados à sua frente, sentiam a tensão no ar, aguardando ansiosos por qualquer notícia que pudesse definir o próximo passo a ser tomado. João e Bianca acompanharam Dr. Marcos até o escritório, um ambiente que, embora bem iluminado, parecia refletir a gravidade da situação. Dr. Marcos, com um semblante grave e preocupado, se acomodou atrás da mesa, ajeitando os papéis de forma meticulosa. João e Bianca, sentados à sua frente, sentiam a tensão aumentar a cada segundo que passava. Após uma breve pausa, Dr. Marcos olhou para João e Bianca com um olhar pesaroso. Sua voz, carregada de um peso contido, soou firme e clara no silêncio que preenchia a sala. Seu João, Bianca, infelizmente, não poderemos dar início ao processo de reconhecimento de paternidade. As palavras de Dr. Marcos pairaram no ar como uma nuvem densa, deixando João e Bianca atonitos. O impacto da notícia foi imediato, e o ambiente ficou ainda mais carregado. João e Bianca trocaram olhares carregados de confusão, sem saber como reagir diante dessa revelação. Dr. Marcos permaneceu na mesa, sua expressão séria e seu olhar fixo em João e Bianca. Ele parecia preparar-se para explicar os detalhes que poderiam esclarecer a situação, mas o mistério ainda pairava no ar. A tensão era palpável,
e o silêncio na sala estava repleto de perguntas não respondidas. Enquanto o Dr. Marcos ajeitava os papéis diante dele, o suspense tomou conta do ambiente, deixando João e Bianca à espera de mais informações. O peso da incerteza era enorme, enquanto o Dr. Marcos se preparava para explicar o que havia acontecido, deixando todos na sala à beira de um suspense profundo.